O pesquisador Zecharia Sitchin baseia-se em tábuas sumárias para afirmar que o final da era glacial do Pleistoceno e o dilúvio sucederam entre 10.000 e 511.000 a.C. As tábuas de barro com escritura cuneiforme suméria dizem que existe outro planeta chamado por eles de Nibiru, ou planeta que cruza a Terra, que tem uma órbita ao redor do Sol de 3.600 anos, ou um zar, e foi o que causou o cataclismo. A passagem por perto da órbita terrestre pelo Nibiru, o planeta não conhecido, com seu campo magnético e força gravitacional, desestabilizou a Terra, movendo seu eixo de rotação. Naquele momento, o clima do planeta mudava. A temperatura média tinha subido 20 graus em 100 anos. E as geleiras existentes em todos os continentes e os gelos dos polos estavam bastante soltos. Quando o globo se moveu, o bloco continental de gelo solto caiu no mar, provocando uma onda gigantesca. Um tsunami de centenas de metros de altura que atingiu milhares de quilômetros, destruindo todas as cidades existentes e devastando todos os continentes. O movimento das camadas tectônicas provocou um terremoto global, a explosão de todos os vulcões, enormes evaporações de água e tempestades. Milhares de quilômetros cúbicos de poeira escureceram o céu, produzindo um efeito estufa que não permitiu que o calor escapasse, aumentando a temperatura, derretendo assim as geleiras e submergindo continentes. Assim, afundou a Atlântida. As cidades e os centros de cultura tinham desaparecido. A catástrofe impõe difíceis condições aos sobreviventes. A lembrança de uma civilização poderosa só pode ser transmitida oralmente, o que a transforma em um mito. Em todas as culturas aparece o mito do dilúvio e de um ser que é avisado sobre a iminente catástrofe, com ordens precisas sobre as previsões, reunindo sementes e animais para reiniciar a civilização. As tábuas sumérias de Gilgamesh, um grande rei da cidade de Uruk, dizem que um guia superior chamado Enki avisou Ziusudra, o Noé sumério, sobre a catástrofe, em um sonho que dava instruções precisas sobre como construir um barco coberto por todos os lados, um submarino. O relato bíblico da Arca diz que Noé sonhou que uma catástrofe destruiria a humanidade e que deveria construir uma arca para se refugiar com sua família e vários animais. O Zend Avesta persa conta a mesma história, mas a proteção de Ima, sua família, animais e plantas, foi em uma caverna. O Mahabharata hindu conta como Brahma apareceu para Manu para prevenir o desastre e falar da construção de uma nave onde devia proteger os 7 rishis, ou sábios, e todas as sementes. Se diferentes Noés em diversas partes do mundo foram avisados sobre a catástrofe, essa devia ter origem no sistema solar, e foi possível precisar o momento em que iria acontecer. Quando a civilização foi destruída, os seres que sobreviveram sofreram um atraso e ficaram em estado de barbárie. Todos os povos descrevem seres extraordinários com grande conhecimento que chegaram numa ilha desaparecida, que organizaram sua estrutura social e trouxeram a tecnologia. Enki e Anu, que organizaram os sumérios. Tod, aos egípcios. Quetzalcoatl, que tinha de Aztlán. Viracocha, que chegou do norte das terras incas. Os impérios astecas, maias e incas foram destruídos facilmente por alguns conquistadores, por estarem esperando a volta de seus guias iniciais.
seres altos, brancos e barbudos que vinham do país do sol nascente. Pode-se afirmar que a civilização que chamamos de Atlântida desapareceu com um cataclismo mundial, na mudança ocorrida entre a Era de Virgem e Leão, aproximadamente no ano 10.936 a.C. Em 1900, K.T. Frost publicou no Times de Londres uma teoria que situava a Atlântida em Creta Minoica. Falava de uma civilização pacífica que foi o centro de um grande império unido pelo mar, cujo comércio e influências estenderam-se do norte Adriático até Teleamarna e da Sicília até a Síria. Argumentou que sua capital, Knossos, junto com as cidades aliadas, foram destruídas quando estavam mais seguras e fortes, como se todo o reino tivesse sido varrido pelo mar, dando lugar à lenda da Atlântida. A teoria foi retomada pelos arqueólogos gregos Angelos Galanopoulos e Spiridon Marinatus, que situam a destruição do ano de 1470 a.C., quando explodiu o vulcão de Thera, que destruiu a ilha de Santorini. A explosão produziu uma gigantesca onda, um tsunami, que acabou com todas as ilhas mais próximas, ocasionando fortes tormentas, terremotos, e suas cinzas bloquearam o sol durante anos. Creta, hoje parte da Grécia, teve uma civilização muito avançada, linguagem própria, navegação comercial, arquitetura complexa, rituais e jogos. Diz a lenda que o palácio do rei Knossos foi construído por Daedalus, o pai de Ícaro, para abrigar em seu labirinto o Minotauro, filho do amor da envolvente esposa do rei Minos, com um belíssimo touro branco. Eram totalmente pacíficos. Nunca encontraram armas em suas ruínas, coisa que era incomum naquela época. Marinatus justifica a diferença entre as cifras descritas por Platão e as de sua teoria que situa a Atlântida em Creta, dizendo que um escriba anterior ao sacerdote que transmitiu a informação a Solon confundiu o símbolo egípcio de 100, uma corda enrolada e uma flor de lótus, e multiplicou todas as cifras por 10. Isso indicaria que Platão foi um ignorante, que desconhecia a informação da ilha próxima com uma história também próxima ao seu próprio tempo, para poder aceitar um equívoco como esse. Entretanto, o equívoco vai além das cifras, pois Creta não está localizada depois dos pilares de Hércules, a leste do Mediterrâneo. Nem tinha canais de irrigação, nem elefantes, nem clima tropical, nem vegetação com cocos e pinhas, como descreve Platão sobre a Atlântida. A destruição de Creta aconteceu apenas 900 anos antes de Solon, no ano 9000, como diz Platão que aconteceu na Atlântida. Não deixaram construções megalíticas, nem a ilha afundou no mar. A única coincidência é que em sua destruição houve vulcões ativos, terremotos e tsunamis. Enunciada por Charles Hapgood com o apoio de Einstein, outra teoria situa a Atlântida sepultada sob o gelo da Antártida, argumentando que o Polo Sul antes ficava na zona tropical do planeta.